Olá, sexto ano, nós vamos continuar falando então sobre as células e hoje nós vamos entrar no interior de uma célula. Vocês podem ver aqui nesse desenho, eu vou enviar esse arquivo para vocês, caso vocês necessitem de pesquisa, né? Eu vou enviar esse arquivo para vocês e nós temos aqui um esquema genérico de uma célula humana. As cores não são reais, elas são diferenciadas assim para vocês poderem notar a diferença entre as organelas. Nós vamos falar hoje sobre as organelas. O que são as organelas? Vamos fazer de conta que a célula é uma grande máquina. As organelas seriam as pecinhas que formam a máquina, cada uma com a sua função, fazendo então a máquina funcionar. E nesse caso, essa grande máquina seria a célula. Nesse exemplo, a célula humana, mas as organelas que vamos falar aqui estão presentes em praticamente todos os tipos de célula. As eucariontes, sim, em todas, e as procariontes também, porém não exatamente de uma forma organizada como está aqui. Nós vemos essa célula, sabemos que ela é uma célula eucarionte, porque ela tem o núcleo organizado. E essa numeração aqui é a numeração das organelas que nós vamos falar. À medida que eu for falando, eu volto aqui para a imagem, para vocês poderem identificar a imagem dentro da própria célula, ok? Membrana plasmática, pode ser chamada também de membrana citoplasmática, nós já falamos sobre ela. É toda essa casca que nós temos aqui em todas as células. Ela pode ser ou não dura, rija, dependendo do tipo de célula que ela forma. Vamos recordar que as células podem ser, elas têm o mesmo sistema, as mesmas partes componentes, porém, as células, quanto à rigidez, elas podem ser diferentes, depende da função de cada uma. Lembra lá dos tecidos, do exemplo que eu dei para vocês, do pulmão e do coração? Que todas elas são células, todas têm as mesmas organelas, porém, elas são formadas formam tecidos diferentes, então elas têm formatos diferentes. Núcleo é onde fica o material genético, já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Citoplasma é aonde fica as organelas citoplasmáticas, que são as figuras, né, esses desenhos que nós temos aqui do 4 até o 8. São as principais, ok? E vamos falar delas e das funções de cada uma. Ribossomos. Olhe só onde estão os ribossomos. Observem que eles são esses pontinhos, eu vou até ampliar para vocês verem. Observem que os ribossomos são esses pontinhos. Aqui eles estão coloridos, mas como eu disse para vocês, a cor depende do tipo de tecido que a célula vai formar, tá? O que são os ribossomos? Eles produzem as proteínas necessárias para o crescimento e o reparo da célula. Imagine comigo, você cortou o seu dedo. Ele precisa, a pele, o músculo do seu dedo aí precisa crescer para que o seu machucado se cure. Então, quem é que produz essas proteínas para que a sua célula possa ser reparada, ou seja, para que ela possa consertar? Os ribossomos. E de onde ele tira essas proteínas? Nós vamos ver aqui quem está interligado com ele, mas vale lembrar que nós nos alimentamos todos os dias para nós termos nutrientes no nosso corpo. E entre eles, um dos muito importantes para o ser humano é a alimentação de proteínas. Ela é encontrada em alimentos de origem animal, e também em alguns casos vegetais, por exemplo, a soja tem muita proteína. Então, nossa alimentação envia essas proteínas para o nosso sangue, que distribui em todas as células. É curioso pensar que o que nós vamos falar aqui, que acontece dentro de uma célula, que é o exemplo que nós estamos dando, acontece em qualquer célula do nosso corpo, ok? Aí, como uma é sempre diferente da outra, dependendo do tipo de tecido e órgão que ela forma, aí sim a utilização pode ser mais ou menos. Por exemplo, os nossos ossos necessitam também de um nutriente, digamos assim, chamado cálcio, que é para que ele se torne forte, para que ele consiga suportar todo o peso do corpo. Nem todas as células vão precisar de cálcio, porém, os ossos precisam sim. Por isso que na nossa alimentação também é muito importante, leite, por exemplo, que é um dos principais, né, que podem fornecer cálcio para o nosso corpo. Então, nesse caso, é importante também tudo isso na alimentação. Então, os ribossomos, eles não inventam proteínas para sua célula crescer ou reparar algum dano, algum estrago. Ele pega das coisas que você se alimenta. Por isso, é muito importante uma boa alimentação, porque não vai faltar proteínas para os seus ribossomos produzirem. Que a gente fala em produzir, mas na verdade, ele às vezes produz, nós vamos falar daqui a pouco, mas ele tem que ter um material base para ele trabalhar nisso aí. Imagine se você nunca come nada
que tenha nada que possa fazer com que ele produza proteínas. Ele não vai conseguir produzir. Seria a mesma coisa. Como é que a sua mãe vai conseguir fazer arroz e feijão em sua casa se o arroz e o feijão acabaram? Não tem jeito, não é? Retículo endoplasmático é o número 5. Ele atua no transporte de substâncias dentro da célula. Acredita? Dentro da célula é como se tivesse uma tubulação para transportar as coisas, né? E nesse caso, na nossa célula, essa tubulação que permite o transporte é o retículo endoplasmático. Ele é o número 5. Deixa eu ampliar aqui para vocês. O número 5, observe que o retículo endoplasmático, ele realmente parece uma tubulação. Olha ele de azul. Então, o que ele faz? Ele transporta substâncias de um lado para outro. Você fala, professora, mas dentro da célula acontece tudo isso? Acontece. Por quê? Porque quando você se alimenta, eu já disse para vocês, o seu alimento vai para o estômago, lá no intestino existe uma retirada dos nutrientes necessários, eles vão para o nosso sangue, que também é como se fosse uma tubulação dentro do nosso corpo, né? E então é que ele vai distribuir para todas as células do corpo. É por essa razão que se uma pessoa tiver uma parte do corpo danificada, principalmente a parte da circulação, ele pode ter perda dessa parte mesmo do corpo, porque ele deixa de receber os nutrientes. Aí você diz, professora, mas não era o retículo endoplasmático que fazia esse transporte? Ele faz isso dentro da célula. Mas e até chegar lá na portinha da célula, vai tudo via sangue. Por isso que nós temos um monte de veias, vasos capilares em todas as partes do nosso corpo. Já reparou que qualquer lugar do seu corpo, tirando cabelo e unha, que você cortar, sai nem que seja um pouquinho de sangue? Nós temos muitas veias e vasos. Chama-se vasos capilares porque eles são fininhos, iguaizinhos fios de cabelo. Mas eles também transportam sangue e são muito importantes para o nosso organismo, tá? O número 6, lisossomos, responsáveis pela eliminação de substância tóxica e parte da própria célula que estejam desgastadas. Imagina comigo, você bateu a perna e ficou roxo. Aqui os lisossomos. Observem, eles são o número 6. Está representado aqui por essa bolinha amarela. Os lisossomos, eles fazem, existe uma palavra técnica, não precisa decorar essa palavra, mas ela se chama fagocitose. O que seria isso? Seria digestão dentro da célula. Professora, mas tem um estômago dentro da célula? Mais ou menos. É porque, por exemplo, quando você machuca, você fica roxo, normalmente, quando você machuca sem corte, você fica roxo e com o tempo aquele roxo desaparece. O que aconteceu ali naquele machucado, naquele lugar que você bateu? Você se machucou e aconteceu que ali o seu sangue mandou partículas dele, que são as partes de defesa. A gente tem falado muito ultimamente sobre imunidade. São esses, entre outros, né, mas principalmente esses glóbulos brancos que vão ali para tentar se identificar uma infecção, ou seja, uma bactéria, alguma coisa tentando entrar, eles vão lutar contra ela. E nesse caso, eles acabam morrendo ali no meio da batalha, né? E aquela coisa roxa que a gente vê na nossa batida acaba por ser as sobras dessa guerra que aconteceu. Mas elas não são desperdiçadas, porque os lisossomos das células que estiverem ali perto, né, vão fazer o quê? Vão digerir, vão transformar aquela parte do sangue que morreu junto com o machucado que você teve ali, ela vai digerir e transformar, reaproveitar as proteínas e tudo mais. Ele vai fazer o quê? Vamos pensar aqui uma coisa. Ele não faz o reaproveitamento das proteínas. Quem faz? Os ribossomos, que estão ali no número 4. E o lisossomo vai mandar para o ribossomo como? Por aviãozinho? Não. Vai mandar pelo retículo endoplasmático que todas as células possuem. Então, todas as organelas das células estão interligadas. E no caso, voltando aqui aos lisossomos, eles fazem a eliminação de substâncias tóxicas. Nós temos o tempo todo na nossa alimentação. A gente às vezes se alimenta de uma coisa que está na nossa comida, mas ela não é interessante ficar dentro do nosso corpo. Os lisossomos vão ali e, na medida do possível, liberam essas substâncias para o sangue devolve, né? Tipo assim, sangue, esse aqui nós não queremos, não. E o sangue manda lá para o seu rim, por exemplo, o seu rim filtra e manda substâncias tóxicas, neste caso, nesse exemplo, através da urina. Então, os lisossomos, eles eliminam substâncias tóxicas do nosso corpo e partes da própria célula que estejam desgastadas. Ele faz, então, a digestão dessa parte da célula que está machucada e reaproveita as proteínas, porque as nossas células são cheias de proteínas, tá bom? Mitocôndria, organela envolvida no processo denominado respiração celular.
por meio da qual a célula obtém a energia que precisa para viver e continuar em atividade. Professora, mas respiração celular, eu sei que eu respiro pelo pulmão, mas a célula também precisa? Sim. Se eu te perguntasse, por que você respira? Você iria dizer, porque eu preciso de ar. Tá bom, mas por que você precisa de ar? Porque a sua mitocôndria, em cada célula do seu corpo, precisa de oxigênio. Quando você respira o ar, como nós estamos aqui em qualquer lugar, na nossa casa, na rua, ele vem com tudo o que tiver no ar. Ele entra pela sua narina ou pela sua boca, se você estiver respirando pela boca, entra ali e vai para o seu pulmão. O seu pulmão faz a separação. Observe quantos órgãos do nosso corpo são importantes, porque cada um deles que a gente tem citado nos últimos dias tem a sua função e a sua importância, né? Quer imaginar a importância de uma coisa, imagine você sem ela. Minha avó sempre falava isso. Imagine você sem pulmão. Já era, não é verdade? Então, aí o seu pulmão vai filtrar aquilo que você precisa, porque a função dele é filtrar e mandar oxigênio para suas células. Novamente, ele vai enviar, da mesma forma que a digestão envia os nutrientes para o sangue, o pulmão vai enviar o oxigênio para o sangue, e nesse caso, o oxigênio vai então chegar a todas as células. E qual parte da célula que vai precisar desse oxigênio que o pulmão mandou? A mitocôndria. A mitocôndria vai precisar porque ela precisa fazer a respiração celular. Porque nessa situação aí é onde a célula consegue ter energia para continuar vivendo, para continuar funcionando. Observe tanto que isso é verdadeiro, que quando você está sentado e quieto, sua respiração é mais calma. A atividade, a velocidade da sua respiração depende daquilo que você está fazendo. Se você é um atleta, já está acostumado a correr, então seu organismo já não vai sentir tanta dificuldade. Mas para quem não é acostumado a correr, quando ele começa a correr, em 2 segundos, ele já está sentindo dificuldade para respirar. Então, por quê? Porque o seu pulmão não está habituado a fazer isso e as suas células do seu corpo já estão dizendo, para de correr, porque se você não parar de correr, nós não vamos ter energia suficiente para continuar funcionando. Aí você fala, mas que energia que a célula precisa para continuar funcionando? O seu estômago, ele funciona o tempo todo, desde que você se alimente. O seu coração precisa de energia para poder continuar bombeando sangue. A mitocôndria seria como se fosse a bateria do nosso corpo, só que ela é uma bateria recarregável, digamos assim. Então, ela recarrega como? Recebendo oxigênio e vocês já devem ter estudado sobre isso, e devolvendo para o ambiente gás carbônico. Mas é ali mesmo que acontece essa alteração. Digamos assim, que seria como se fosse, a mitocôndria recebe o oxigênio como se fosse um complexo golgiense ou complexo de Golgi. Ele é como se fosse o armazém geral das nossas células, o depósito. Ele armazena as proteínas até o momento que elas serão usadas por cada célula. Vale lembrar que todas essas organelas aqui estão disponíveis em cada célula do nosso corpo, ok? Então, o complexo de Golgi armazena essas proteínas. Aí, vamos fazer, então, aqui um relacionamento entre uma e outra dessas organelas estudadas. Vamos supor que os ribossomos estão precisando de proteínas e, nesse momento, você não se alimentou muito de proteínas. E existem algumas guardadas no depósito. O complexo de Golgi vai mandar para os ribossomos essas proteínas. Mas como que ele vai mandar? Através do retículo endoplasmático, porque ele é o transporte dentro da célula. E vamos supor também que os lisossomos digeriram muitas células de um machucado que você teve e ali naquele momento essas proteínas não serão utilizadas. O que o lisossomo faz? Ele vai guardar no depósito. Aonde que é o depósito? O complexo de Golgi. O complexo de Golgi guarda proteínas. A mitocôndria, na verdade, ela continua usando o oxigênio o tempo todo. Até porque as nossas células precisam de oxigênio o tempo todo, senão elas não funcionam mais. Ok, meninos? Então, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima aula.